congratulate you for being on time. Excuse me, sir. I think there's been a mistake. I know it's detention, but, I don't think I belong in here. It is now 7:06. You have exactly 8 hours and 54 minutes to think about why you're here, to ponder the error of your ways. And you may not talk. You will not move from these seats. And you will not sleep. Olá, bem-vindos ao Cinemarden, e o tema dessa semana é a carreira do cineasta John Hughes. Não é exagero nenhum dizer que a comédia recente americana pode ser dividida entre antes e depois de John Hughes. Ele que faleceu prematuramente em agosto de 2009, aos 59 anos, e deixou um grande legado, que se concentra basicamente entre os anos de 1984 e 1987. Apesar de ele ter continuado dirigindo, escrevendo, produzindo filmes até pouco antes de morrer, a principal obra dele, aquela mais marcante, se concentra neste período que eu falei há pouco, entre 1984 e 1987. O John Hughes, que nasceu em Chicago e situou quase todas as histórias dele em Chicago, ele raramente saía da sua zona de conhecimento, né, onde ele cresceu, onde ele conhecia muito bem. Ele começou a carreira como roteirista no final da década de 1970. Depois ele passou também a dirigir, e o primeiro trabalho dele como diretor foi justamente em 1984, o filme Gatinhas e Gatões, uma tradução nacional para 16 Velas, que seria o título original traduzido, 16 Candles, estrelado pela Molly Ringwald, que ele lançou na época como uma grande estrela e foi durante um bom tempo a grande estrela adolescente, principalmente nesse período e nos filmes dirigidos ou produzidos pelo John Hughes. O John Hughes tem uma característica também bem curiosa. Ele gosta muito de música também, em particular dos Beatles. Então era muito comum ter alguma música dos Beatles nos seus filmes, ou então de bandas muito legais que estavam em evidência naquele período ou que não eram também muito conhecidas, e ele gostava de colocar nas suas trilhas sonoras. O que diferencia essa comédia, como eu falei no começo, de separar a comédia recente americana e antes e depois de John Hughes, é a forma como ele aborda ou abordava o mundo do adolescente. Ele conseguiu estabelecer um diálogo com esse público que até aquele momento não existia. A maioria das comédias feitas até aquele período, quando focavam no público adolescente, lidavam basicamente com questões que envolviam iniciação sexual. Um exemplo desse tipo de comédia é, por exemplo, a série Porky's, que fez muito sucesso do final dos anos 70 até meados dos anos 80, ou mesmo mais recentemente a série American Pie. São comédias que sempre focam nesse tipo de questão, iniciação sexual. No caso do John Hughes, ele lidava com questões mais próximas do cotidiano desses adolescentes, tipo relacionamento com os pais, que roupa vestir, relacionamento com os colegas na escola, o que eu vou fazer quando eu sair aqui da escola, quando eu tiver que ir para a universidade, como é que vai ser minha vida, minhas amizades, questionamentos que estavam muito mais afeitos ao dia a dia desses adolescentes, a primeira paixão, o primeiro beijo, mas sem forçar muito nessa conotação sexual, de iniciação sexual, que costumava ser explorado pelas outras comédias. O Gatinhas e Gatões, como eu falei, apresentou Molly Ringwald e apresentou também o jeito John Hughes de fazer comédia. Já na sequência, ele faz o filme Clube dos Cinco, que comemora este ano 30 anos de seu lançamento,
e que de uma certa forma consolida esse jeito de John Hughes de contar história. É uma história aparentemente simples, são 5 alunos de uma escola, cada um representando um perfil bem definido, aquele que muitos veem como o bandidinho da turma, aquele que é o crânio, aquele que é o atleta, aquela que é tipo assim um caso perdido, a largada, esquecida por todas, e aquela bonitinha que é a princesinha da escola. Os 5 são colocados de castigo num sábado, eles têm que ir para a escola num sábado e escrever uma redação, ficar preso na escola nesse dia. E claro, surgem inicialmente conflitos, personalidades bem diferentes e que entram em atrito, mas aos poucos você começa a perceber que aquelas figuras lá estereotipadas pela escola na realidade não são bem daquele jeito. Eles têm problemas, têm muitos pontos em comum e aquilo termina criando um forte laço de amizade entre eles. É um filme marco nessa trajetória narrativa que o John Hughes estabeleceu a partir do Gatinhos e Gatões, que se aprimorou com o Clube dos 5. Depois ele faz uma outra comédia no mesmo ano, Mulher Nota 1000, e chega em 1986 com aquele que muitos consideram a sua obra-prima, Curtindo a Vida Adoidado, estrelado pelo Matthew Broderick. Tradução para O Dia de Folga do Ferris Bueller, Ferris Bueller's Day Off. É aquele cara que é popular, é muito querido na escola e que, diante de um belo dia de sol naquela Chicago, ele resolve matar a aula. Claro, cria todo um artifício para não ir à aula, inventa uma doença, uma série de questões que se espalham pela escola, chegam até a criar um fundo para levantar grana para ajudar o coitado do Ferris Bueller que está à beira da morte, enganar os pais, enfrentar o diretor da escola que desconfia de que ele está apenas pregando mais uma peça, mas na realidade ele quer curtir um pouco aquele dia com o melhor amigo e com a namorada. E você pode imaginar o que é que ele vai fazer nesse dia de folga. Ele vai simplesmente passear pela cidade, pegar emprestada a Ferrari do pai do amigo dele, visitar um museu, participar de um desfile no centro da cidade, uma espécie assim de parada, onde ele chega a cantar. Aí vem o gosto musical do John Hughes, ele canta Twist and Shout dos Beatles. Essa foi uma cena até improvisada, o Matthew Broderick sobe lá no caminhão e canta Twist and Shout. E claro, tem aquele dilema com a irmã mais velha, que acha que ele é muito paparicado, que ele ganha tudo e que apronta todas e nunca acontece nada com ele. Então tem vários desses conflitos, dessas questões todas de amizade, de relacionamento com os pais, com a irmã, com os amigos, e principalmente tem uma espécie assim de vilão, que é o diretor da escola que quer pegá-lo em flagrante e expô-lo para todo mundo, dar um castigo exemplar. Claro que ninguém consegue torcer por para que aquele diretor consiga fazer isso. Esse filme, que foi lançado em 1986, lançou também de uma maneira assim muito grande, né? Expôs de uma maneira muito grande o ator Matthew Broderick, que ficou famoso, ainda hoje é lembrado como Ferris Bueller, e claro, marcou a adolescência de toda uma geração. É curioso perceber que o John Hughes, quando começou a carreira como roteirista, o estilo dele de comédia era mais ou menos o estilo que vigorava na época. Comédia com um pouco de escatologia, com um pouco de iniciação sexual, palavrões e coisas do gênero. Depois ele estabeleceu o próprio estilo dele, que se consolidou nesses 4 filmes que foram feitos em meados dos anos 80. Gatinhas e Gatões, o Clube dos 5, Mulher Nota 1000 e o Curtindo a Vida Adoidado. No ano seguinte ao Curtindo a Vida Adoidado, ele faz um filme também, ele escreve, produz e dirige um filme chamado Antes Só do Que Mal Acompanhado, que já aponta a carreira dele numa direção diferente, uma pegada até um pouco mais adulta, mas sem abandonar a comédia e sem abandonar também um bom estudo de personagem.
Este filme de 1987, que no Brasil foi chamado de Antes Só do que Mal Acompanhado, é uma tradução até um pouco infeliz do título original que resume muito bem o que a história quer passar. No original, se fosse traduzido corretamente, seria Aviões, Trens e Automóveis, que a história acontece na Semana de Ação de Graças. O Steve Martin quer voltar para casa para passar o feriado de Ação de Graças com a família. Mas aí, por conta de uma forte nevasca, o aeroporto é fechado e, claro, ele não consegue pegar o avião. E aí ele tenta o trem, e o trem vai até um determinado ponto e não pode seguir viagem por conta da neve, muita neve naquela região naquele período. Por último, ele tem que pegar um carro para conseguir chegar em Chicago, onde ele mora. O problema não é nem muito esses contratempos que ele tem que enfrentar. Ele é um cara extremamente organizado, estressado. Esse não é o problema, porque o problema vai surgindo e ele vai resolvendo. Paciência. O que torna o filme interessante e complicado para o coitado do Steve Martin no filme é a companhia dele de viagem. Tem um outro passageiro numa situação semelhante a dele que gruda literalmente nele. Essa personagem é vivida pelo John Candy, e aí o conflito maior, o problema maior para o Steve Martin desse filme não é ter que pegar esses diferentes meios de transporte para chegar em casa, é ter que conviver com aquela pessoa que ele considera extremamente desagradável porque é o extremo oposto dele. Então, dessas diferenças entre os dois é que vem todo o humor do filme e também a boa sacada que o roteiro dá no final. Depois desse filme, digamos assim, mais adulto, aos poucos o John Hughes foi deixando de dirigir também. Ele investiu mais em roteiros e em produções. Ele produziu um grande sucesso, um sucesso até inesperado na virada dos anos 80 para os anos 90, O Esqueceram de Mim, que logo depois teve uma outra continuação, ambos dirigidas pelo Chris Columbus, mas com roteiro e produção dele. Eu digo que foi um sucesso inesperado porque a Fox realmente não tinha expectativa nenhuma de que o filme fosse se tornar o sucesso que se tornou, e lançou, claro, ao estrelato o menino Macaulay Culkin. A partir daí, então, se percebe um foco muito maior na produção de filmes e telefilmes voltado à família, sem aquela pegada do universo adolescente que ele fez em meados da década de 80 e sem aquele apelo mais adulto do Antes Só do que Mal Acompanhado. Agora, 6 anos após a sua morte, toda aquela geração que cresceu nos anos 80 e 90 assistindo aos filmes do John Hughes sente falta daquele tipo de abordagem que ele costumava ter nos seus filmes. E ele, que ironicamente morreu de um ataque cardíaco fulminante, foi um diretor que, principalmente neste período entre 1984 e 1986, tocou os corações de muitos adolescentes pelo mundo. Até o próximo Cinemarden. I said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while, you could miss it. What is so dangerous about a character like Ferris Bueller is he gives good kids bad ideas. Well, why should he get to skip school when everybody else has to go? Syphilitic meningitis. He never gets caught. This guy in my biology class said that if Ferris dies, he's giving his eyes to Stevie Wonder. Well, he's very popular, Ed. I recall Central Park in fall. Ferris Bueller, do you know him? Yeah, he's getting me out of summer school. They think he's a righteous dude. Think he'll be alive this weekend? I can see him denying popular belief, setting off on some impossible mission. He jeopardizes my ability to effectively govern this student body. He does whatever he wants, You know, as long as I've known him, everything works for him. whenever he wants, He's very cool. and he never gets nailed. Ferris can do anything. Oh, he's such a sweetie. Wake up and smell the coffee, Mrs. Bueller. It's a fool's paradise. He is just leading you down the primrose path. Matthew Broderick. Bueller. Ferris Bueller. Ferris Bueller's Day Off. Because life is too beautiful a thing to waste.